Bom dia, eu sou o Vinícius Carlos Vieira, esse é o Cinema Aqui e hoje eu vou falar de O Tigre Branco. Vamos lá, antes de qualquer coisa, sem muitas delongas, assine aqui nosso canal, compartilhe e dê o like. Assim você vai estar sempre perto da gente aqui no Cinema Aqui e não vai perder nenhum vídeo novo. Aproveite e vai lá no www.cinemaqui.com.br para ver mais textos sobre mais filmes. Já sobre O Tigre Branco, o filme é uma das novas estreias na Netflix, é baseado em um best-seller escrito pelo Abravid Adiga e tem todas as pretensões do mundo de fazer você acabar essa experiência afetado por sua história. No bom sentido, principalmente porque é um filme que vai te fazer pensar. Mas não confunda isso com simpatia, o filme não tem intenção nenhuma de ser simpático, esperançoso ou até corretinho. Na verdade, resumindo, ele é o que é, uma história sobre o sucesso de um homem em um mundo onde o sucesso não seria possível caso ele dependesse somente da justiça e de seu trabalho duro. O filme mergulha de cabeça em uma Índia que está bem distante de Bollywood e do esperançoso Quem Quer Ser um Milionário. Ele conta a história de Bauram, vivido pelo Adarsh Gurrai, um cara que cresceu em uma aldeia pobre da Índia, mas começa o filme como um empreendedor rico. Mas como estamos falando da Índia, comandada pelo famoso sistema de castas, seria impossível ele estar naquela posição sem uma história que talvez não seja bonita de se ver, mas que deve ser vista. Bauram vai contando sua história em um misto de violência, inocência, esperança e injustiça. Ele consegue um emprego de motorista na família do cara que é uma espécie de dono de sua aldeia, e a partir disso começa uma escalada que o faz se tornar um motorista exclusivo do filho mais jovem do patrão. Um jovem que estudou nos Estados Unidos e chega à Índia tentando se desvencilhar dessas tradições e injustiças todas. O jovem motorista então experimenta uma vida que lhe permite se afastar um pouco dos dogmas do seu país. Aos poucos isso vai abrindo nele uma percepção de que é possível conquistar essa mudança, mesmo que sem tomar o caminho mais correto. Bauram descobre que poderá quebrar essa estrutura, principalmente quando percebe que, mesmo sobre um véu de justiça, sua vida vale pouco ou nada diante dos caprichos dos seus chefes. O Tigre Branco é dirigido pelo Ramin Djawahiri, um diretor americano de uma família iraniana. Então é fácil esperar uma crítica poderosa, mas sem um julgamento que o coloque como superior. Isso faz um bem danado para o filme, já que ele vai mostrando os absurdos que estagnam a sociedade indiana, ao mesmo tempo que se esforça para entender a razão de não haver uma mudança. É uma crítica, mas entende que uma mudança seria um processo traumático demais para uma sociedade tão acostumada àquela situação. Não existe uma impressão de um olhar de homem branco ocidental, apenas um esforço para entender. Acompanhar essa jornada do Bauram, visceral e incômoda, prova o quanto seria impossível pensar nisso em uma sociedade inteira. A discussão é incrível e ninguém vai sair do filme sem se fazer essas perguntas. Mas você acompanha Bauram de perto, em uma narração que é um misto de inocência e acidez, que nunca finge ser um personagem superior, mas sim alguém que está aprendendo e descobrindo como quebrar aquele sistema. Talvez o ponto principal da trama seja esse momento onde o Bauram decide tomar o lugar de um de seus patrões em uma possível acusação de assassinato. Mas curiosamente, não é esse o momento que desperta nele essa vontade de mudar, mas sim é aí onde ele descobre que as leis podem ser feitas para serem ignoradas diante dos desejos dos mais poderosos. Ele descobre essa possibilidade e também a opção de ele próprio fazer a sua sorte. A direção do Ramin Djawahiri é moderna e ágil. A direção busca essa ideia de Índia contemporânea, com seus prédios gigantes e uma vontade de olhar para o futuro sem esquecer as conveniências do passado. Sua câmera está sempre perto do Bauram e vai entendendo o quanto as injustiças sobre ele são as mesmas, seja na sua aldeia pobre, ainda jovem, ainda criança, seja entre os carros chiques e as ruas iluminadas de Nova Delhi. Mas o mais importante, o Bauram vai construindo esse Bauram que talvez não seja o herói que o espectador está esperando. Essa complexidade de sentimento é um prazer enorme para quem está vendo o filme. E quanto mais fundo o Tigre Branco chega nessa jornada, mais ele não julga essas ações e mais vai ensaiando aquele momento onde você, do lado de cá da tela, vai ter que passar por cima de seus limites morais para aceitar o sucesso do seu herói. A vitória do Bauram depende da tragédia de outros e mostra do quanto
O único jeito de descontinuar essa roda de sofrimento e injustiça é destruindo ela com violência. O trabalho do Adarsh Gurrai por trás do Balram é incrível. Ele constrói um personagem através dessas possibilidades de transformá-lo sutilmente, mas sem ignorar o antigo Balram, apenas encontrando um novo espaço para ele dentro daquele novo personagem. Principalmente pois ele não está interessado na transformação propriamente dita, mas sim no resultado e no quanto essas experiências vão fazer dele um novo Balram, mesmo com a sabedoria e com a experiência e com a vivência e com os traumas do velho Balram. Infelizmente, o que parece ser vendido como um plano genial que transforma o personagem é uma solução não muito empolgante, mas isso não deixa que o Tigre Branco não se mantenha sendo um poderoso filme sobre o quanto certas mudanças não acontecem somente com a esperança e trabalho duro. Um filme sobre como às vezes o pneu fura e não tem step que dê jeito. O jeito é explodir o carro e não olhar para trás. É lógico que tem uma pontinha de esperança no final de O Tigre Branco, mas esqueça a dancinha final de Bollywood. Não existe. O filme do Ramin Bahani é um provocador. Ele desafia o espectador a ter que lidar com esse final feliz enquanto precisa julgar o caminho desse personagem. O Balram te olha nos olhos e incita você permanecer ali, festejando aquela felicidade sem julgar os seus atos, mesmo sabendo de todos eles. Realmente é um filme que te faz pensar a respeito do mundo. Consequentemente, um filme imperdível. Então não perca o Cinema Aqui e nem os ganchos narrativos desse roteiro. Assine o nosso canal, dê um like e compartilhe o nosso vídeo. A gente vai colocar o link da crítica aqui na descrição e logo mais a gente volta com mais filmes aqui no Cinema Aqui.